turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos terminar mais uma semana de atividade, né, de aula, de conteúdos, e hoje nós temos uma aula de história. Portanto, pega teu livro de história aí, pega teu material, eu vou pegar o meu, e aí a gente vai marcar aqui, vamos ver a página que nós vamos trabalhar. Já pegou teu livro de história? Beleza. Então, tu vai na página, tu vai abrir teu livro na página 44 do livro de história, 44. E hoje nós vamos começar a quinta unidade, que nós vamos trabalhar Escola tem História. Escola tem História. História. Então, pegue o livro, quem ainda não conseguiu, pega o livro, abre na página 44, onde tem quinta unidade com o tema Escola tem História. Não vai esquecer de colocar o quê? A data de hoje. Pede pro papai te ajudar aí com a mamãe, põe a data de hoje. E aí, vocês vão acompanhando aqui comigo a leitura, que começa assim: Escola tem História. Assim como as pessoas, brincadeiras e famílias, as escolas também mudaram com o passar do tempo. Há muitos anos era comum meninos e meninas estudarem em escolas ou salas separadas. Então, antigamente, nós já vimos isso também no conteúdo lá de geografia, né? E antigamente existiam escolas só para meninas e escola só para meninos. Isso há muito, muito tempo atrás, no tempo do vovô, da vovó, até do bisavô, da bisavó, era assim antigamente. Então vamos dar continuidade aqui. Onde aprendiam coisas diferentes. Meninos e meninas aprendiam a ler, a escrever e a fazer contas. Mas os meninos tinham mais aulas de exercícios físicos, pois eram educados para serem homens fortes. Então, o que acontecia? Os meninos, eles eram expostos, né? Eles tinham atividades mais de exercícios físicos, tá? Porque eles tinham que ser o quê? Homens fortes. Pois já as meninas tinham aulas de culinária. Observe que a palavra culinária tá em outra cor aí, né? Que a gente vai já ver o que é que significa. As meninas tinham aulas de culinária e costura, pois eram educadas para ser futuras donas de casa. Então vamos ver aí no glossário o que quer dizer culinária. Então a culinária é o que é? É uma técnica relacionada ao ato de cozinhar. Então, o que acontecia? Os meninos, eles eram treinados para ser homens fortes, né? Com atividades, eles faziam muito atividades físicas. E as meninas, no tempo do vovô, da vovó, do bisavô, da bisavó, as meninas, elas eram criadas para ser dona de casa, né? Para cuidar da casa, casar, cuidar dos filhos, do marido. Hoje em dia, nós temos uma outra realidade. Hoje em dia, a mulher trabalha, né? Estuda, ela não fica só em casa cuidando da casa, dos filhos, do marido. Ela também tem essas responsabilidades que os homens têm, de trabalhar, de estudar, de lutar junto com o seu companheiro, tá? Então aí vocês vão observar duas imagens. Nessa imagem, na primeira imagem aí, tem o quê? Meninos em aula de carpintaria.
Então eles aprendiam a fazer móveis, eles tinham um trabalho bem pesado mesmo, de aprender a construir, trabalhar com máquinas, e era totalmente diferente, né, a atividade das meninas. Enquanto eles faziam atividades mais pesadas e atividades físicas, as meninas, elas, olha, aqui são fogões, olha, industrial, tá? Então aqui elas estão aprendendo o quê? A cozinhar, elas aprendiam a bordar, a fazer crochê. Então eram atividades diferenciadas, tá certo? Então é o que a gente precisa entender, que hoje em dia houve o quê? Uma transformação ao longo do tempo. Essas coisas elas foram se modificando. Então, pega teu livro aí e vira para a página 45. 45. Que já diz assim, já temos aí uma atividade. Então, vamos lá. Observe as fotografias da página anterior. Então, nós vamos olhar a fotografia lá da página 44. E a fotografia a seguir e responda. Então você vai olhar para cá, para essas imagens da página 44, e nós vamos também observar, temos que observar a imagem da página 45, né? Que está dizendo aí, meninos e meninas assistem a aula na atualidade. Então aqui nós já estamos vendo que é uma sala atual. Então nós vamos observar agora o que é que as questões estão nos pedindo. A letra A diz assim: que semelhanças você vê entre a escola atual e a escola de antigamente? Então, semelhança ao que é? Aquilo que é parecido, né? São as semelhanças. O que é que vocês observam aí da escola tradicional, antiga, né, do tempo passado, para a escola da atualidade? O que é que nós podemos observar? Olha aqui, eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Na letra A, diz assim, olha, os alunos realizam atividades em grupo, e são orientados por professores. Tá? Então, isso é uma semelhança, né, que existe aí, tá? Na letra B diz assim: e as diferenças? Então, quais são as diferenças que nós podemos observar da escola do passado para a escola da atualidade? Então, na escola de antigamente, as meninas e os meninos assistiam às aulas em classes separadas. Não, eles não assistiam aulas juntos como aqui na atualidade. Por quê? Porque os meninos tinham atividade diferenciada, né? Eles tinham mais atividades físicas, né? De transformar os meninos em homens fortes, né? Eles aprendiam a mexer com maquinário, a aprender com carpintaria, e as meninas tinham aulas que eram voltadas para o quê? Que nós vimos lá no glossário, para a culinária, entendeu? Então, existe essas diferenças aí, tá? Eram separados, não se misturavam, eles não tinham aula juntos, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas das diferenças, mas
a gente já colocou aqui o que mais ou menos a gente já percebeu entre uma foto e outra, que diz: na escola de antigamente, as meninas e os meninos assistiam aulas em classes separadas. Atualmente assistem o quê? Juntos. Além disso, nem todas as atividades realizadas pelas meninas eram iguais às dos meninos, tá certo? Aí vem a segunda questão que diz assim: você concorda que deve haver escolas e lições diferentes para meninos e meninas? Justifique sua resposta. Então essa pergunta aqui, essa questão aqui, ela é pessoal. Você vai pensar aí, você vai conversar com o papai, com a mamãe, quem está te orientando, e você vai ter que ter a sua opinião. Se você acha que deve ter atividades diferenciadas para meninos e para meninas, ou se pode ser tudo igual, sem problema nenhum. Aí você vê, você vai concordar ou discordar e você vai justificar o porquê. Você vai dizer o que é justificar, você vai dizer o porquê que você acha que tem que ter ou não ter, tá certo? Aí tu vais virar a tua folha para a página 46 agora, na página 46, me engatei, crianças. Continue aí, vamos observar aqui a leitura, tá? Que diz assim: a escola ao longo do tempo. Então, a organização e a aparência dos prédios escolares e das salas de aula também mudaram com o tempo. Vocês percebem aí, né? Ó, nós temos duas imagens. Olha só, a imagem da escola antigamente e da escola atual. A gente percebe que hoje em dia era mais simples as construções. Hoje ela tem mais design, uma outra arquitetura, uns desenhos mais elaborados, né? Olha, a gente já percebe a diferença. Então vamos aqui, continuando. Muitos materiais deixaram até mesmo de ser usados. Uns exemplos é a caneta bico de pena, que tinha a ponta mergulhada na tinta antes de ser usada. Então, antigamente não se tinha uma caneta como se tem hoje, que você abre e vai escrevendo, não. Ela tinha uma ponta de pena, era feita com pena, e você mergulhava na tinta para poder ir escrevendo, tá? Outros exemplos são o mata-borrão, que servia para absorver o excesso de tinta das páginas, e o mimeógrafo, que servia para tirar a cópia. Então nós temos aqui, olha, a caneta de bico, que ela era de pena, ó, tá? Mergulhava aqui no tinteiro e aí você ia escrevendo. Aí tinha o mata-leão, que você passava, que era para tirar o excesso da tinta, e o mimeógrafo, que servia como as máquinas de xerox, que hoje em dia é máquina de xerox. Antigamente era no mimeógrafo que eram rodadas as atividades. E aí tu vai virar para a tua página 47 agora, tá? Na página 47 tem aí, sem conversa. Vamos lá. Atualmente, quando os alunos não se comportam bem em sala de aula, o professor geralmente chama o quê? A atenção, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. No passado, a escola era muito rígida e quando algum aluno agia com indisciplina, recebia castigos. O mais comum era o professor bater nas mãos do aluno com régua ou palmatória. Então, a palmatória, vocês estão vendo aí, ó? Ela era feita de pau. E aí, vamos lá, eu vou ler para vocês, tá aí no glossário, tá dizendo o que era palmatória. Era um instrumento de madeira que era utilizado para bater na palma da mão. Então, se o menino fosse indisciplinado, fizesse alguma travessura, ele apanhava na mão com a palmatória ou com a régua. Mas atualmente, nas escolas atuais,
Os castigos físicos são proibidos por lei. Hoje eu não posso mais, né, chegar com vocês e dar com a palmatória na mão ou com a régua. É proibido por lei. Nenhuma escola pode fazer esse tipo de castigo. Mas na escola do passado existia sim essas palmatórias, esses tipos de castigo. Então, agora vamos brincar um pouquinho, que diz bem aí embaixo. O desenho a seguir mostra uma sala de aula do tempo presente. Há 5 itens que são do passado. Circule. Então, olha só, vocês vão observar aí como eram, quais são do tempo passado. O que é que vocês observam aí? Ó, nós temos a professora com uma palmatória na mão, né? Nós temos uma carteira como era antigamente. Temos um mimeógrafo bem aqui. O que mais que nós temos? Temos o mata-borrão bem aqui. E temos uma caneta que era de pena, né? Com ponta, que ia no tinteiro. Então, essas aqui eram as 5 coisas do passado, tá, crianças? Por hoje, nós ficamos por aqui. Um bom final de semana para vocês e até a próxima aula.